Amado Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos mais uma terça-feira reunidos no teu santo nome, Pai, para podermos juntos aprendermos mais um pouco da porção da tua palavra, Pai. Viemos pedir nesse momento, Pai, venha para repreender todo o mal que queira se levantar contra essa aula, Pai. Venha tirar todo tipo de distração, venha tirar para o tampão dos nossos ouvidos, para que venhamos compreender aquilo que o teu filho vai estar ministrando, Pai. E que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome, que venha haver, Pai, transformação em nossas vidas, Pai. Que o teu nome continue sendo glorificado dia após dia. Amém, amém e amém. Amém, queridos, amém. Vamos dar prosseguimento ao assunto sobre a pessoa de Jesus. Na semana passada, aqueles que te acompanharam, nós vimos que falamos sobre as heresias, em relação à pessoa de Jesus, bem antigas, e deu até para tratar um pouco sobre a aparência pessoal, segundo a história, segundo alguns dados, de como ele era, questão comportamental, se sorria, se era só emburrado, e tratamos de alguns assuntos acerca disso. Hoje eu quero falar mais propriamente sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Tá? Isso porque a morte e a ressurreição de Jesus é o evento mais importante, e não só mais importante, mas é a doutrina central do Novo Testamento, da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E o texto lá de 1 Coríntios 15, verso 3 a 6, é interessante. Diz assim, porque, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ou seja, alguns já tinham morrido, mas já tinham visto, Foram um dos 500 que viram o nosso Senhor Jesus ressuscitado. Então, os fatos históricos fundamentais das quais precisamos nos apoiar, escorar, confiar e crer, é que Cristo morreu. E não só morreu, ele foi sepultado. E mais do que sepultado, ao terceiro dia, ele ressuscitou e apareceu. Então, há provas infalíveis, inquestionáveis da ressurreição do Senhor Jesus. Ele apareceu para os apóstolos. Agora, por que Jesus morreu? Queridos, ele morreu por nossos pecados, diz a palavra. Essa é a explicação teológica dos fatos históricos. Irmãos, os romanos, eles crucificaram, na época de Jesus, até um pouco depois, milhares e milhares de pessoas. Mas apenas uma dessas vítimas, por assim dizer, morreu pelos pecados do mundo. E quando Paulo diz que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, aí no verso 3 de 1 Coríntios 15, ele fazia aí referência às Escrituras do Antigo Testamento. Isso porque grande parte do sistema sacrificial do Antigo Testamento, e até antes da lei de Moisés, apontava para Cristo como nosso substituto e salvador. Por exemplo, eu constantemente menciono, Adão e Eva, eles foram cobertos de peles de animais depois da queda, depois do pecado. Ou seja, animais inocentes morreram. O sangue foi derramado para cobrir a nudez do primeiro casal. Isso tipifica a morte de Jesus na cruz, derramando seu precioso sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Um outro exemplo marcante que eu posso citar é o de Abraão, que foi ao Monte Moriá com seu filho Isaque, por ordem de Deus, e a ordem do Senhor a Abraão foi que ele sacrificasse seu único filho, o que ele amava. É claro que Deus não deseja, não pede, aqui Abraão foi provado, mas Deus não requer do ser humano sacrifícios humanos. Ali foi uma prova da fé.
Sabemos que, pela palavra, Abraão obedeceu até os últimos momentos, mas Deus proveu para si o cordeiro, né? Isaac não foi sacrificado e um animal foi morto em seu lugar. Porém, Jesus não foi poupado como Isaac, muito pelo contrário, ele foi sacrificado em nosso lugar e pelos nossos pecados. É por isso que Romanos 8, 31 a 39 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto, queridos? Que texto? E fala claramente que Jesus não foi poupado, né? Não poupou, mas ele morreu por nós. Voltando então a 1 Coríntios 15, versículo 3, perguntamos o seguinte: agora, em que parte do Antigo Testamento é declarada a ressurreição de Jesus ao terceiro dia? A morte, ela é abundantemente falada, repetida, enfatizada. Isaías 53 falava da morte de Jesus. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus. E em relação à morte, querido, Jesus, ele falou da experiência de Jonas na barriga do grande peixe, para exemplificar a sua ressurreição. E é por demais interessante esse versículo, lá de Mateus 12, versículo 38 a 41, que diz assim: então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhes será dado sinal, senão o do profeta Jonas, pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, queridos, voltando à cruz, podemos dizer que o centro da mensagem do Evangelho é Jesus Cristo e a cruz que ele carregou por nós. E não só por nós, mas pelo mundo inteiro. Irmãos, nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, como bem sabemos. Ele ficou na cruz até às 15 horas. Ou seja, foram 6 horas de vergonha e dor, zombaria e escárnio. Isso porque, queridos, a morte por crucificação era indescritivelmente horrível. E esse tipo de morte incluía vários tipos de sofrimento ao mesmo tempo, todos juntos, tais como cãibras, sede, insônia, febre, vergonha pública, porque geralmente o condenado era crucificado pelado, tormentos prolongados, e etc, e etc, e etc. A pessoa condenada a esse tipo de morte,
às vezes agonizava até por 3 dias ou mais. E diziam os antigos que quem morria na cruz morria 1000 mortes numa só morte. E mais, a cruz era a pena capital para punir escravos rebeldes, criminosos violentos e até subversivos políticos. Detalhe, a crucificação não era uma forma judaica de castigo. Esse tipo de morte era considerada tão infame, mas tão infame, tão assombrosa, que não podia ser nem aplicada a cidadãos romanos, mas somente à escória da humanidade, aos escravos e aos criminosos mais indignos. Só que Jesus não era a escória da humanidade. Jesus não era um escravo, e muito menos indigno, e nem subversivo político. Ele estava na cruz, pagando a nossa dívida, sofrendo por nossos pecados. Na cruz, querido, Jesus foi abandonado pelo Pai para que nós não fôssemos desamparados no inferno. Lá em Marcos 10, 45, o nosso Senhor Jesus definiu muito bem, né, qual era a sua missão aqui na terra. Ele disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, para isso Jesus veio, para dar a sua vida em resgate de muitos. E eu e você, nós fazemos parte desses que foram resgatados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que crê na obra efetuada na cruz do Calvário em seu favor e se arrepende de seus pecados, ele sim é um resgatado por Jesus Cristo. E o preço do resgate não foi prata nem ouro, mas foi o precioso sangue do Cordeiro. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados ou resgatados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o mais interessante é que esse bom preço é explicado por Pedro, né? E diz que foi um alto preço, foi preço de sangue, lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, ou que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o preço do resgate. Preço de sangue. Foi preço de sangue. Em Apocalipse 5:9, João completa dizendo que lá no céu cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro. Isso se referindo a Jesus Cristo, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ou seja, amados, na cruz, Jesus pagou um alto preço por nossa salvação. Na cruz, ele morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor, carregou o nosso pecado, levou nossas maldições, derramou o seu precioso sangue para nos limpar de toda iniquidade. E toda vez que olhamos para a cruz, cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela parece transmitir a seguinte mensagem, ou melhor, transmite a seguinte mensagem: estou aqui por tua causa, é o teu pecado que carrego, a tua maldição que sofro, a tua dívida que pago, a tua morte que morro. Ou seja, na cruz, Jesus estava morrendo por nós, estava nos reconciliando com o Pai, estava nos substituindo. Ou seja, meus irmãos, na cruz, ele estava aplacando a ira de Deus. Ele estava pagando a dívida do pecado que era nossa. E, mesmo estando na cruz, mesmo estando sofrendo, mesmo estando em agonia física, espiritual, mental, na cruz, ele fez 7 declarações que são chamadas de, historicamente, de as 7 palavras da cruz. E essas declarações
né, nos mostram de maneira clara o propósito pela qual Jesus morreu. E eu vou citar apenas essas palavras, né, que não tem como aprofundar muito, eu já tenho essas mensagens pregadas algumas vezes. A primeira palavra foi a palavra do perdão, né? Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Já dizia C.S. Lewis, né, um ex-ateu, disse que é fácil falar de perdão até que se tem alguém para perdoar. E aqui o Senhor Jesus dá uma palavra de perdão. Perdoa-os, Senhor, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra foi a palavra da salvação, lá em Lucas 23:43, quando Jesus, né, atende a oração de um bandido que pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus se vira para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem que estava com um dos pés já no inferno, olhou para a cruz, olhou para Jesus e viu que ele era muito mais do que um ser humano. Ele era um senhor, tinha um reino, ele era rei, e pediu entrada nesse reino e foi salvo. E salvo única e exclusivamente pela graça. Ele não tinha obras para apresentar a Deus. Muito pelo contrário, só tinha obras malignas. Ele era salteador, assaltante à mão armada, ele era um bandido, mas mesmo assim foi salvo, porque se arrependeu dos seus pecados. E essa foi a palavra da salvação. Temos também a palavra do dever, porque Jesus estava morrendo, mas mesmo assim cuidou da sua mãe. Mesmo assim pediu ao apóstolo João para cuidar da sua mãe Maria. E esse foi a palavra, ou essa foi a palavra do dever. Uma ordem, é um mandamento. Honra pai e mãe, para que te vá bem em todas as coisas e tenha seus dias prolongados sobre a terra. Temos também a palavra do desamparo, né? Quando Jesus declarou de maneira alta: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, o que significa essas palavras? Que está lá em Marcos 15, versículo 34 a 37. Em primeiro lugar, queridos, era o cumprimento do Salmo 22, que descreve uma pessoa piedosa, cercada por algozes, que faziam jogatina para dividir suas vestes. Era uma palavra, era um cumprimento. Segundo lugar, significava que o próprio Deus abandonou seu filho na cruz por amor a nós. Ou seja, Jesus não estava sofrendo como mártir. Isso porque todos os mártires tinham consigo a presença de Deus nos momentos mais terríveis. Mas Jesus estava sofrendo como sacrifício perfeito pelo pecado do mundo, carregando, naquele momento, todas as mazelas de todas as gerações. Jesus não foi um mártir na cruz, ele foi um sacrifício. Contrário dos mártires que tinham a presença de Deus, Jesus foi abandonado pelo Pai por conta dos nossos pecados que estavam sobre ele. Temos também a palavra do desejo, lá em João 19, 28, quando ele diz: tenho sede. Queridos, a sede é algo normal nesses momentos cruciantes da crucificação. Jesus, como homem, teve todas as necessidades normais que nós também temos. Ele se cansava, dormia, chorava e também tinha sede. Mas essa palavra pode ter um significado um pouco mais abrangente. Em certo sentido, ele continua a ter sede da obediência e lealdade dos seus filhos, minha e tua. Ele tem sede de abençoar seu povo. Ele tem sede de ouvir as nossas orações diariamente e não só na igreja. Jesus continua tendo sede. A palavra da vitória é interessante, né? Quando ele diz testelestai, está consumado. Com essa palavra, queridos, nós vemos cumprida a obra de Jesus na cruz. Ou seja, ele foi até o fim. Ele não ficou pela metade. Ele não seguiu a carreira até a metade e abandonou a prova. Não, ele foi até o pódio. E o pódio era a cruz, para morrer na nossa morte, para nos dar eterna salvação. Então guarde essa palavra no teu coração, queridos. Medite na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por mim, ele morreu por você. O que podemos fazer em troca? Adorá-lo, amá-lo e servi-lo até os últimos dias da nossa vida, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos.
um ótimo final de dia, de descanso, uma ótima janta para todos, tá? Que Deus os abençoe. E quinta-feira, nós, se Deus quiser, estaremos aí, né, mais um culto de louvor, adoração, pregação da palavra. Não nos cansemos, queridos, de fazer o bem. Não nos cansemos de estarmos reunidos, unidos, para estar buscando a face do Senhor. É mandamento, mas muito mais do que mandamento, precisa ser algo prazeroso. Temos que gerar uma expectativa de que algo novo Deus irá fazer em nosso meio e para a glória dele. Em nome do Senhor Jesus.